Senhor, irmãos, tem um estudo aqui que é um pequeno estudo, mas de um entendimento muito bom, que eu vou falar para os irmãos das estrelas do céu. E quem são as estrelas do céu? Está aqui, a Bíblia nos conta quem são as estrelas do céu para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu vou estar aqui em Daniel 12, a partir do 1, em nome de Jesus. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia do qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então os irmãos viram aqui que esse livro de Daniel está apontando para o Apocalipse, que é o fim dos tempos, onde vai haver um julgamento aqui. E aqui diz que nesse tempo o povo vai ser livre de todo o problema. O versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui existe também, isso aqui está em Apocalipse 20, é a ressurreição desse povo. É a primeira ressurreição que existe. E essa ressurreição dos filhos de Deus nesse tempo que vai formar a nação de reis e sacerdotes, que vai entrar no milênio. E define aqui as estrelas do céu. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, uma estrela como as estrelas sempre e eternamente. Então aqui está apontando direto para as duas testemunhas, porque as testemunhas elas vão estar vivendo um avivamento do Senhor na primeira metade de Apocalipse e vão estar ensinando a justiça. O que é a justiça? A justiça é a palavra do Senhor. Ela é justa para nós, para nos fazer com ela entrar na eternidade. Esse povo vai estar ensinando a palavra do Senhor. São as estrelas do céu. O Senhor cita como as estrelas do céu, porque estão brilhando a glória do Senhor nessas pessoas. E aí faz no versículo 4 uma advertência a Daniel. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então os irmãos vão entender aqui que o conhecimento hoje se multiplicou muito, absurdamente muito, o que vai nos apontar a esse tempo aqui que nós estamos vivendo, aí próximo. Né? E diz aqui em outra parte, ó, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então esse livro estaria selado até o tempo do fim e ninguém entenderia. Mas como nós estamos lendo e entendendo, significa que chegou o tempo do fim. Não tem mais selo nesse livro. Isso é importante os irmãos entender, até por uma linha de tempo, que vai dar segurança para que a gente se projete, se programe, entre em consagração, para que a gente possa entrar com o Senhor na eternidade também. Amém? Agora eu vou aqui um pouquinho para trás, em Daniel 8. Daniel 8, o versículo 9 diz assim: e de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Por quê? Porque eram 4 chifres, aqui versículos antes explicam isso, e saiu um pequeno no meio. Esse pequeno é o anticristo, que ele sai do meio desses 4 e passa a reinar. Em Apocalipse 13, ele assume os 3 anos e meio final de Apocalipse, onde ele vai reinar e aí definitivamente ser destruído. Mas diz assim, ó, se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então aqui existe uma batalha desse anticristo, irmãos, contra as duas testemunhas, as estrelas do Senhor, aqueles que estão ensinando o evangelho, a justiça. E essa é a batalha de Apocalipse, a grande batalha dos filhos de Deus com o anticristo, com os filhos do diabo. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então aqui o santuário do Senhor, que é então agora na igreja espiritual é o coração, o nosso coração, foi lançado por terra. O sistema religioso todo, que era falso, foi lançado por terra. E isso aqui é Apocalipse 13, onde ele instala o reino. Ele se engrandece contra o príncipe, ele se engrandeceu contra o príncipe do exército, que é o Senhor Jesus, e instalou. O Senhor Jesus deixou ele instalar, porque isso é bíblico. O Senhor precisa fazer justiça nesse sistema religioso, então ele deixou esses 3 anos e meio que o anticristo se instalasse, o sistema de Satanás se instalasse no mundo, e muitos do sistema religioso
foram com ele, em nome de Jesus. Amém? Então, as estrelas do céu estariam aqui em combate. Eu vou mostrar aqui em Apocalipse 12 e depois do 11, essa batalha para os irmãos. Ó, Apocalipse 12, o versículo 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. A lua embaixo dos pés é que o calendário lunar trouxe a mulher até aqui, a mulher igreja. Tá? Vestida de sol. Por quê? Porque ela já estava na glória, que foi uma visão que João teve. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, ela é vestida do Senhor. O Senhor é o sol da justiça. Amém? Em nome de Jesus. Ela estava grávida e com dores de parto gritava com ânsias para dar à luz. Ela estava grávida do quê? Daquilo que as duas testemunhas, as estrelas do céu do Senhor, aqueles que brilhavam ensinando o caminho da justiça, tinham gerado. Eles tinham gerado um filho em Apocalipse. Dentro de Apocalipse, eles estão evangelizando, ensinando a justiça, ensinando a palavra e geraram um filho. Então, essa mulher, que são as estrelas, amém? Estão sofrendo as dores de parto de ter feito isso, porque eles estão enfrentando, batendo o inimigo de frente. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Aqui o embate está aqui, ó. Que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a suas cabeças 7 diademas. Então o embate aqui está contra Satanás. Ele vai passar esses poderes que nós lemos aqui, lá em Apocalipse 13:1. Os irmãos vão ver que o anticristo pega esses poderes dele e se instala. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aqui nós vamos ver no versículo 6 que esse filho, essa nova mulher, nova igreja que vai surgir, ela foge para o deserto e lá o Senhor preparou um lugar para que ela fosse protegida. E aí terminasse o processo de conversão, de transformação espiritual, para que ela fosse arrebatada na vinda do Senhor no último dia. E em Apocalipse 11, nós vamos continuar falando das estrelas daqui, que ficaram aqui. E o Senhor aqui está armando as estrelas, como se estivéssemos começando então o Apocalipse. Darei poder a minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias vestidas de panos de saco. 1260 dias é a primeira metade de Apocalipse, 3 anos e meio. O anticristo, ele só reina totalmente os outros 3 anos e meio, que é a segunda metade. Amém? E aí o Senhor diz que vai dar poder a essas testemunhas. As estrelas do céu estão num avivamento, brilhando com o Senhor. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. As 2 oliveiras nós conhecemos, é a oliveira brava e a oliveira boa. É a casa de Israel e casa de Judá. Nós, casa de Israel e judeus. Amém? Casa de os judeus aqui no fim dos tempos, eles se levantam para evangelizar também. Porque eles acreditam, percebem que o Senhor Jesus era rei, mesmo que tardiamente, ou não tardiamente, porque eles se levantam e entram nessa batalha para ensinar os caminhos da justiça aqui. Amém? Aqui no 5 e no 6, os irmãos vão ver nos versículos aqui esse poder que foi dado às 2 testemunhas, às estrelas do céu. Mas no 7º, no versículo 7, diz assim: quando acabarem o seu testemunho, portanto 1260 dias, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Então aqui nós vimos lá em Daniel 8, ele pisando as estrelas do céu, ele pisa as estrelas do céu. A igreja aqui morre. A mulher morre, as 2 testemunhas morrem aqui. Geraram outro que foi para o deserto, mas morreram aqui. Eu quero explicar para os irmãos também, aproveitando esse entendimento das estrelas do céu, de que não houve arrebatamento, e aqui o 7, ele é simples para entender isso. Acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Matar não é arrebatar. As testemunhas foram mortas, a igreja foi morta aqui. Fugiu a igreja para o deserto, e lá, 3 anos e meio depois, ela vai passar as aflições no deserto, mas o Senhor vai abastecer a igreja de cuidado, para que ela, reconhecendo o Senhor Jesus, transformando o coração, ela seja arrebatada no último dia. E muitos vão conseguir chegar aí, em nome de Jesus. Então o arrebatamento é no último dia, depois da grande tribulação. Aqui, antes da grande tribulação, antes de Apocalipse 13, a besta sobe do abismo e mata a igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero ter ajudado os irmãos mais um pouco. Para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe sua família e te coloque no entendimento da justiça. Você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.